que eu acho que tanta acabou que eu nem a cumprimentei como deveria. Foram 6 posses ontem. Bom dia. E com quórum hoje completo, estamos iniciando, então, início da sessão do dia 11 de maio, na parte da manhã, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Vamos iniciar com o processo de número 18 da pauta de minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional interessado Recofarma Indústria do Amazonas Limitada. Ana Tereza, o patrono se encontra? Sim, presidente, aguarde um minuto, por favor. Já vou fazer a convocação. Ok, obrigada. E tem diante da pauta, doutor Gabriel. O processo será julgado agora, então vou verificar a mensagem enviada no chat. E pendente da pauta, doutor Gabriel, o processo será julgado agora, então vou verificar a mensagem enviada no chat. 18. Presidente, patrono convocado. E tem 18, né? 18? É o 18. Ah, é só um minuto. Eu entendi você falar 20, pois é. Presidente, enquanto o patrono entra aqui, eu só vou fechar a cortina. Ok. Ok, presidente. Patrono convocado. Ok. Bom dia. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo à nossa turma, à nossa sessão da Câmara Superior. Eu vou iniciar o relatório do processo da Recofarma, em seguida ele passa a palavra, ok? Só peço para o senhor deixar o microfone assim no mudo para poder não dar interferência. Ok, obrigada. Então é o seguinte, conselheiros, é um recurso especial da PGFN, em face do acórdão 302.002706, proferido pela segunda turma, ordinária da terceira Câmara, da primeira sessão, e por maioria foi dado provimento ao recurso voluntário. O processo é de PERDECOMP, com vistas a aproveitar o saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2009, o qual é composto, em parte, por parcelas de estimativas não recolhidas, mas compensadas também por meio de PERDECOMP, as quais, contudo, não foram homologadas ou foram homologadas parcialmente. Então, a ementa que eu transcrevo, no voto condutor, o relator destaca que, se fosse aceita a glosa do saldo negativo da recorrente em face dessas estimativas compensadas, mas ainda não homologadas, haveria cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado, haverá prosseguimento da cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada, e, de outro, haverá redução do saldo negativo, gerando outro débito com idêntica origem. Aí cito o parecer aqui, a recorrente cita a solução de consulta 18 e o parecer da PGFN 88 de 2014. A PGFN interpôs recurso especial, no qual aduz que estimativas mensais que foram objeto de compensação não homologada não podem integrar o saldo negativo, apresentando como paradigma de divergência o acórdão 1301
referindo também na parte 3 do recurso especial, o acórdão 301.00892. O exame de admissibilidade admitiu, né, o recurso, mas somente em relação ao 301.00892, ali considerado como segundo paradigma no despacho de admissibilidade, não aceitando o 1301.001532, o primeiro paradigma em face da divergência fática determinante existente entre ele e o acórdão recorrido. O contribuinte apresentou contrarrazões nas quais defende que o recurso não deva ser conhecido pelas seguintes razões. Aí trago aqui as razões que provavelmente o patrono, não sei se vai sustentar. Nesse contexto, eu transcrevo aqui abaixo, nesse contexto, sendo o acórdão 301.001.532 o único indicado pela recorrente como paradigma e tendo ele sido descartado como paradigma válido da divergência pelo despacho de admissibilidade, o não conhecimento é a questão que se impõe. Acrescenta ainda que o colegiado se o colegiado decida conhecer do recurso, esse deve ser limitado, tendo em vista os seguintes pontos. Então, também o contribuinte faz considerações que eu transcrevo. Por fim, no mérito, caso o colegiado decida conhecer do recurso, requer o improvimento. O relatório. Doutor, eu vou marcar seu tempo aqui, vou zerar o cronômetro. Não sei se o senhor está enxergando, o senhor fique à vontade. Bom dia novamente. Bom, eu não vou provavelmente tomar o tempo de Vossa Senhorias também. Não vou tomar muito tempo, não. Bem rápido a minha sustentação. A matéria é bastante conhecida, matéria de fundo é bastante conhecida no CARF. Eu vou me limitar a não falar sobre ela e falar sobre questões ligadas ao conhecimento do recurso, que eu acho mais importante aqui, que realmente foge da normalidade, né? Como a ilustre relatora fez um breve resumo, mas está contido com mais detalhes já no relatório escrito, a PFN, quando ela interpôs o recurso, ela fez um tópico específico para tratar da divergência. E nesse tópico específico em que ela trata da divergência, ela menciona um único acórdão, tá? No qual ela faz o exame, o confronto analítico desse paradigma que ela citou com o acórdão recorrido, tá? Depois, em sequência, mais por fim do recurso, ela, como reforço argumentativo, ela fala, olha, também essa matéria já foi também decidida dessa forma no seguinte julgado. E aí transcreve uma ementa sem fazer nenhum confronto analítico em relação a um segundo julgado, né? Então, na minha percepção, na minha leitura, ela estava claramente, a PFN estava claramente elegendo um recurso como paradigma e mencionando um segundo recurso, né, um segundo paradigma, um segundo julgado, como reforço argumentativo, e não elegendo ele como paradigma também, porque, ele estava fora do capítulo dedicado a isso e não foi feito confronto analítico em relação a ele. Para minha surpresa, quando veio a decisão de admissibilidade, ela não conhece o recurso em relação ao julgado que estava citado, mencionado expressamente nesse tópico especial dedicado a esse confronto analítico, mas conhece do recurso em relação ao outro julgado que não é mencionado como paradigma. Na minha leitura, existem dois obstáculos para o conhecimento do recurso. Não nomeia esse julgado como paradigma, e sequer faz o confronto analítico, ela simplesmente menciona esse julgado, né? Então, na minha leitura, existem dois obstáculos para conhecer. E o mais curioso até é que esse segundo julgado, ele é objeto de embargos de declaração que são providos. Então, nem mesmo o que foi decidido nesse julgado seria admissível para fins de uso como paradigma, no caso agora, julgado hoje, tá? A outra consideração que eu tenho a respeito do conhecimento do recurso é a extensão do que a gente está discutindo aqui, tá? Ainda que a gente ultrapasse essa preliminar de conhecimento do recurso, como a ilustre relatora descreveu, a gente está falando de um caso em que compensações anteriores não foram homologadas e, por isso, a compensação atual foi glosada. Só que, se a gente for analisar essas compensações anteriores que não teriam sido glosadas
no momento do despacho, não teriam sido homologados no momento do despacho decisório, hoje, das 9 que existiam, 6 foram integralmente homologadas por decisão transitada em julgado. Uma delas, 2 delas foram parcialmente homologadas e estão aguardando julgamento de recurso voluntário, e uma delas está sendo discutida no judiciário e foi feito depósito judicial em relação a ela. Inclusive, essa que foi feita depósito judicial, ela é objeto de menção expressa no acórdão recorrido, como um argumento autônomo que não foi enfrentado pela PFN no recurso especial dela. Então, na minha visão, ainda que o recurso da Fazenda fosse conhecido, a produção de efeito dele teria que se restringir às 2 PERDCOMPs que foram parcialmente homologadas até agora. Porque todas as outras 6, todas as outras 7, ou foram integralmente homologadas, ou foram objeto de depósito judicial e foram objeto de argumento autônomo do acórdão recorrido. Então, são essas as razões, conselheiros, e não vou tomar mais o tempo, vou fechar aqui meu microfone e desejo mais uma vez um bom dia. Obrigada, doutor. Vamos lá. Conhecimento. O recurso é tempestivo, interposto por parte legítima, Fazenda. Entretanto, em face das alegações formuladas pelo contribuinte em sede de contrarrazões, e até mesmo independentemente deste fato, devo consignar que não concordo com o tratamento dado pelo despacho de admissibilidade na parte em que admitiu o recurso em face de um suposto segundo paradigma apresentado. Tenho para mim como inequívoco o fato de que, na parte em que a recorrente se propõe a demonstrar a divergência jurisprudencial, de acordo com 67, anexo 2 do RICARF, mencionou um único acórdão que é expressamente identificado como paradigma. Aí eu destaco. O 301.001532. Veja-se ainda que, após a apresentação do referido paradigma, exposição analítica da divergência do que estaria por ele representada, a recorrente assim encerra a parte 2 do seu recurso especial. Logo, estando demonstrada a divergência jurisprudencial, enquanto presentes requisitos de admissibilidade, recurso especial constante no 67, anexo 2 do RICARF. Na parte 3 dos fundamentos para a reforma do acórdão, aí é que vem. Ocorre que o referido paradigma foi corretamente, aliás, descartado como paradigma de divergência em razão da dissimilitude fática e jurídica com o caso dos presentes autos. Somente ao adentrar na parte 3 do seu recurso especial dos fundamentos para a reforma do recorrido, é que a recorrente faz menção ao 301.00892, mas o faz sem promover efetivamente o cotejo analítico entre este acórdão e o recorrido, limita-se a transcrever a ementa e, além disso, em nenhum momento sequer a ele se refere como paradigma, diversamente, portanto, de como expressamente tratar o acórdão anteriormente citado. Resta evidente, portanto, que este segundo acórdão mencionado no recurso especial não constitui, de fato, paradigma para que tenha sido submetido à análise para fins de demonstração de divergência. Daí porque não deveria ter sido assim considerado pelo despacho de admissibilidade de folha 596 seguinte, nem tampouco deveria ter sido analisado. O quanto até aqui exposto se mostra suficiente, a meu ver, para que não se conheça do recurso. Contudo, incidentalmente, cabe ainda observar que o suposto segundo paradigma, que eu botei entre aspas, em questão foi objeto de recurso especial pelo contribuinte, visto que seu resultado lhe era desfavorável, tendo sido esse recentemente julgado por esta Câmara Superior em 9 de 11 de 2020, relatoria do Dr. Caio. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tendo o recurso especial não sido conhecido por unanimidade de votos no colegiado. Ainda que o fato do recurso especial não ter sido conhecido confirma o não provimento do recurso voluntário do contribuinte, situação favorável à Fazenda, portanto, e que não tenha havido reforma do paradigma indicado, que, contudo, sequer paradigma o fato é que não há óbice algum a que se acolham as razões aqui muito bem expostas pelo relator do 9101005201, que analisou o recurso especial contra o acórdão 1301000892, com base nas quais identificou o relator que o acórdão ACO, naquele caso, na verdade, não tratava da matéria com relação à qual o contribuinte alegava o dissídio. Ora,
esta é precisamente a matéria que a recorrente alega em seu recurso especial, e o que a Câmara Superior identificou quando do julgamento do 9101-005201, o Acórdão 1301-00892 simplesmente não tratou dessa matéria. Peço vênia para transcrever excertos do referido acórdão. Aí trago aqui. Assim, por concordar inteiramente com os fatos, os fundamentos do Acórdão 9101005201, concluo que o 1301000892, ainda que aceito fosse como segundo paradigma, né, o que não tendo data máxima vênia que não seja, fato é que nele sequer decidiu-se acerca da matéria com relação à qual a recorrente no presente recurso busca instaurar o debate. Portanto, sob essa ótica também do 892, entendo que ele não se mostra apto a viabilizar o conhecimento do apelo. Diante do exposto, nessa primeira fase, então, eu não conheço do recurso especial da Fazenda. É isso. Então, vamos votar o conhecimento para caso seja vencida, não sei. Aí eu passo para o mérito, tá? Conselheira Edeli. A relatora, de fato, o paradigma que foi admitido, ele não era paradigma e ademais, a rejeição do primeiro paradigma também está correta, né? Porque é a nossa prática aqui comparar sempre, nesses casos, recorrido e paradigma que tenham analisado estimativa compensada em decomp, né? E o primeiro paradigma não era, que foi rejeitado, não era o caso. Então, acompanha a relatora. Conselheira Lívia, como voto? No caso, está muito inequívoco, né, que ele não foi indicado como paradigma. Acho que se não fosse o caso de ter separado em capítulos, ou se tivesse mencionado lá como paradigma, mesmo estando no capítulo errado, né, mas o precedente lá embaixo mencionado como reforço argumentativo tivesse sido chamado de paradigma de algum jeito e algum cotejo analítico, mas não teve nenhum. Então, eu acho que esse é o caso de ausência de cotejo analítico que a gente consegue, porque geralmente a gente vê aquela alegação genérica, né? Não fez o cotejo analítico, não precisa fazer o cotejo analítico especificamente, desde que seja óbvio que se consiga comparar os precedentes, mas nesse caso não foi chamado de paradigma, está topograficamente não chamado de paradigma e não tem cotejo analítico. Então, nesse caso, está inequívoco que o precedente realmente não consegue ser aceito. Eu tenho uma flexibilidade, eu aceitaria se tivesse sido chamado, se tivesse tido algum contexto de algum cotejo analítico dele, mesmo lá embaixo, enfim, mas aqui tá bem... não tem nenhum argumento para realmente reconhecer esse precedente como paradigma e só como reforço argumentativo mesmo. Só com relação a observação de incidentalmente, né, a questão do segundo paradigma dele ter sido reformado, pelo regimento da data da interposição do recurso, ele não pode ser reformado. Então, o fato dele ter sido ou não reformado agora em 2020 não impactaria. Então, por isso, eu iria pelas conclusões só por não concordar com essa observação do incidentalmente, mas, enfim, já é suficiente a afirmação acima, né? Mas com relatora. Eu só coloquei para ilustrar, na verdade, não seguir, tá? Só mesmo para demonstrar que ele foi reformado. Além dele ter sido reformado, ele não foi conhecido. Só para ilustrar o resultado daquele paradigma. Foi só isso. Eu não usei esse argumento para não conhecer do recurso. O argumento para não conhecer do recurso foi o que a senhora colocou ab início. Eu usei esse argumento como, mesmo que assim não fosse, ele também não foi conhecido. Foi nesse ponto que eu quis expressar. Mas ele foi reformado depois da interposição do recurso ou antes? Ele foi reformado depois. Quer dizer, isso para mim é irrelevante. O que é relevante é mostrar que ele também não foi conhecido, né? Então, por isso que eu coloquei. Que para mim isso é de não conhecimento. Seria irrelevante, porque assim, o fato de ele ser ou não reformado depois do recurso, não... É só a ilustração de que ele também não foi conhecido. Só quis dizer isso. Né? Mas vai pelas conclusões, como é que é? Vou pelas conclusões, presidente. Tá. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli.
Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Acompanha a relatora. Conselheiro Alexandre. Também acompanho a relatora. Conselheiro Caio. Com a relatora, integralmente. Então, negado o conhecimento por unanimidade, doutora Lívia, pelas conclusões. Doutor, até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, bom dia a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Agora passamos para o item 20 da pauta, recorrente Bradesco Vida e Previdência, interessado Fazenda Nacional. Ana Tereza, o patrão se encontra? Sim, presidente. Pode chamar o item 20. Farei a convocação. Relatoria do conselheiro Alexandre. Conselheiro Alexandre inaugurando aqui a relatoria na nossa turma. Parabéns. Obrigado, presidente. O processo já se encontra lá na minha pasta. Tá, vamos só aguardar o patrono, então. Tá ótimo. Pode clicar mesmo. Presidente, doutor, eu vou enviar novamente. Presidente, patrono convocado. Obrigada, Ana Tereza. Doutor Gabriel. Sim. Bem-vindo, bom dia. Vou pedir para o senhor deixar só o seu microfone no mudo, por favor, e o doutor Alexandre vai começar a relatar. Está com a palavra, conselheiro. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vou iniciar, então, o relatório do processo de número 20 da pauta, relativo, então, ao contribuinte Bradesco Vida e Previdência S.A. Então, vou fazer uma leitura do relatório, mas não integral. Quando der, obviamente, vou fazer alguns resumos. Então, trata-se de examinar a admissibilidade de recurso especial de divergência interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão 1302.003.911, de 17 de setembro de 2019, proferido pela segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento, por meio do qual o colegiado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário. A decisão está assim emendada, e eu trago, então, transcrição da ementa. O litígio decorreu de pleito compensatório, transmitido pelo contribuinte hora recorrente, por meio do qual pretendeu a compensação de crédito oriundo de saldo negativo apurado no ano calendário de 2002, no valor de tanto, com débitos de R-fonte devidos ao final de 2002, com estimativas a janeiro de 2003. A DRJ de São Paulo, que houve por bem julgar improcedente manifestação de conformidade oposta, o colegiado da qual, por sua vez, rejeitou as preliminares de decadência e de homologação tácita suscitadas e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento quanto ao aproveitamento das estimativas compensadas declaradas por DCTF. As matérias acima foram julgadas em sessão de agosto de 2019 e ainda, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto ao aproveitamento de R-fonte sobre JCP e por maioria de votos em dar provimento ao recurso para considerar as parcelas com exigibilidade suspensa na formação dos saldos negativos dos anos calendários 2000, 2001 e 2002, limitado ao valor informado nas respectivas DIPJ para compensação das estimativas de 2001 e 2002, e assim acrescendo
ao saldo negativo do ano 2002, já reconhecido, e homologar as compensações até esse montante vencido, conselheiro Gustavo. Cientificado do acórdão em 24 de julho de 2020, o contribuinte interpôs recurso especial de divergência em 31 de julho de 2020, portanto, tempestivamente, no qual arguiu divergências admitidas no despacho do exame de admissibilidade, do qual se extrai. A primeira divergência, então, diz respeito a estimativas compensadas com saldo negativo do ano base anterior, decadência. Então, aqui eu trago uma transcrição dos excertos da exposição da recorrente relativa à demonstração desta divergência. Então, quantas estimativas compensadas com saldo negativo do ano base anterior. O acórdão recorrido, ele rejeita as preliminares de decadência por entender, nos termos da ementa acima transcrita, o fenômeno da decadência atinge apenas o direito do fisco constituir a obrigação tributária ou não homologar a compensação, não afastando a possibilidade de se reexaminar os fatos contábeis pretéritos com repercussão futura. Para melhor contextualizar a questão posta em discussão, cumpre transcrever as seguintes passagens do relatório constante no acórdão recorrido, que bem elucida os fatos ocorridos no caso concreto. Então, aqui no relatório, item A, saldo negativo informado na DIPJ no calendário 2002 seria composto por estimativas compensadas diretamente na DCTF, na forma, então, vigente da Instrução Normativa 21 de 97, mediante o uso de saldos negativos de tributos do ano de 2001, por valores concernentes a tributo com exigibilidade suspensa e ainda por valores relativos ao IR-Fonte sobre aplicações financeiras. E o item D, né, do relatório do acórdão recorrido, quanto às estimativas compensadas após a recomposição dos saldos negativos dos anos 2000 e 2001, entendeu haver uma importância suficiente para extinguir apenas parcialmente a estimativa relativa ao janeiro de 2002, não havendo saldo para quitar as demais estimativas fevereiro e março. No caso, então, a glosa dos saldos negativos dos anos 2000 e 2001 considera, seja por identificar nela os mesmos problemas divisados no ano de 2002. Diante de tal cenário, assim se manifestou, né, o acórdão recorrido quanto à alegação de decadência das glosas relativas às estimativas compensadas em DCTF com saldo negativo do ano base anterior, conselheiro relator. O argumento do contribuinte, né, aqui entre aspas, pode ser dividido em dois tópicos. Um primeiro concernente a alegar a decadência do direito do fisco de perscrutar os fatos ou eventos formadores do direito creditório postulado, já que uma vez transmitida a DECOMP em 8 de agosto de 2003 e proferido o respectivo despacho apenas em 2009, tais fatos ou eventos teriam alcançado a estabilidade decorrente do instituto preconizado pelo artigo 156, inciso 5 do CPN, decadência. Sobre esse tema, este conselho e essa própria turma julgadora tem posicionamento relativamente assente, segundo o qual a decadência não atinge informações e dados pretéritos cujos efeitos se protraem no tempo e afetam o cômputo de tributos em competências ulteriores. Quando a fiscalização recompõe o saldo negativo, entendo, não está promovendo novo lançamento de ofício. Nesse caso, estar-se-á apenas verificando a existência de fato do crédito formado a partir de informações pretéritas com repercussão futura, como já dito, sobre os quais não se opera o prazo ou caso decadencial. Ressalte-se que, apesar de entender que não há prazo decadencial para revisão de informações pretéritas com repercussão futura, o acórdão recorrido reconheceu a necessidade da realização de lançamento para as glosas de estimativas compensadas em TCTF. Não obstante, entendeu o acórdão recorrido que a falta desse lançamento apenas impediria a cobrança do valor relativo à estimativa compensada, mas não representaria uma homologação daquela compensação, cuja procedência poderia, então, ser avaliada para efeitos da sua admissão como integrante do saldo negativo apurado no final do exercício, conforme se observa do voto da ilustre conselheira redatora designada. Aqui também trago um trecho do voto vencedor, dizendo aqui que, no caso da compensação entre tributos da mesma espécie, como é o caso da recorrente, caberia o lançamento de ofício nos termos do parágrafo 4º da citada norma. Então, logo divirjo do entendimento do relator de que as compensações via DCTF sem processo administrativo seriam objeto da cobrança prescindindo de lançamento. De fato, tem por base a norma tributária, assiste a razão recorrente quando afirma que as compensações por ela realizada, objetivando quitar as estimativas mensais, só poderiam ser revistas mediante lançamento.
Entretanto, a impossibilidade de se cobrar essas estimativas pelo decurso de prazo de 5 anos, decadência para o lançamento, não significa aceitar a compensação nos termos efetuados, bem como o cômputo desses valores na formação do saldo negativo. E deixo de me pronunciar acerca dessa questão, já que essa matéria foi brilhantemente analisada pelo relator, quando afastou a preliminar de decadência para analisar o crédito encomenda. Do exposto, concluo que não poderão ser computados na composição do saldo negativo do IRPJ do ano calendário 2002 a parcela da estimativa compensada sob a égide do artigo 14 da IN 21 de 97 com os créditos não confirmados dos saldos negativos dos anos anteriores. Ocorre que ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da decisão proferida à unanimidade pela segunda turma ordinária da quarta sessão da primeira sessão no acórdão 14.02.001.736, o primeiro paradigma arrolado pela recorrente, julgado em 29 de julho de 2014, o qual foi assim emendado. Aqui eu também trago o trecho da ementa. Aí aqui, basicamente, vou ler só esse trechinho da ementa aqui, na inexistência de regular ato de lançamento alterando o saldo negativo apurado pela contribuinte, cabível a glosa de estimativas compensadas com saldo negativo de RPJ do período anterior, principalmente na hipótese de haver transcorrido o prazo decadencial do direito de lançar as irregularidades apuradas na determinação do lucro real. Aí aqui temos um segundo acórdão que também foi juntado, como se não bastasse, o acórdão recorrido também dissentiu do entendimento firmado pela primeira turma especial da primeira sessão no acórdão 18.001.002.190, de 25 de novembro de 2014, também trago aqui a emenda. A glosa das compensações efetuadas por meio de encontro de contas em STF deve ser realizada mediante lançamento de ofício, nos termos do artigo 142, e no prazo dos 150, parágrafo 4º, se não houve lançamento de ofício, a compensação deve ser tida por tacitamente homologada e considerada na composição do saldo negativo. Em que pese a divergência jurisprudencial também seja aferível a partir da breve leitura de sua ementa, a recorrente, apenas por excesso de cautela, reproduz as seguintes passagens do voto condutor do segundo paradigma. Então, também trago aqui trecho, aí eu também não vou fazer a leitura nesse momento aqui para não tomar mais tempo. Aí vamos passar para a página seguinte, onde temos agora o segundo objeto de divergência do presente recurso. A homologação tácita da compensação objeto da decomp anterior, a medida provisória 135 de 2003. Transcreve-se a seguir, excerto da exposição da recorrente relativa à demonstração dessa divergência. O acórdão recorrido rejeitou o preliminar de homologação tácita da compensação com base nos fundamentos constantes no voto condutor. E aqui trago aqui em verbis, né? Entender-se nesse passo que a decomp retificadora não tem o condão de reabrir o prazo preconizado no artigo 74 da 9430 de 96, assim como expus no exemplo tratado no caso anterior, culminaria com a redução do tempo disponível à fiscalização para efetivamente analisar a pretensão do contribuinte. Outro sim, vale lembrar que a decomp, objeto da presente análise, foi transmitida em 8 de 8 de 2003. Nessa data, ainda não vigorava o preceito do artigo 74, parágrafo 5º da citada lei. Isto é, não havia até então previsão para a contagem do prazo de 5 anos para a homologação do mencionado pedido. Não bastasse isso, como muito apropriadamente afirmou a DRJ, a IN 600 de 2005, vigente à época da transmissão da decomp retificadora, e com base em autorização explícita da 9430, claramente dispõe que o prazo para análise dos pleitos compensatórios será contado a partir da declaração retificadora, consoante seu artigo 60, trazido aqui, pelo exposto de se afastar a preliminar em testilha. Como se observa, o acórdão recorrido refutou a alegação da homologação tácita da compensação, por entender que, à época em que se apresentada a declaração de compensação em questão, ainda não havia norma estabelecendo prazo de 5 anos para sua homologação tácita, e o prazo de homologação tácita teria se reiniciado com a retificação da declaração de compensação apresentada pela recorrente. Ao entender que à época da transmissão de compensação ainda existia base legal para sua homologação tácita, divergiu o acórdão recorrido da interpretação do parágrafo 5º do artigo 74
da 9430, dada a unanimidade pela terceira turma da Câmara Superior no Acórdão 9303-009-305, Acórdão Paradigma rolado pela recorrente, proferido em 14 de 8 de 2019, o qual restou assim emendado. Então, aqui também trago o trecho da ementa. Aplica a homologação tácita, lendo só o trecho em negrito, né? Também aos pedidos de compensação entregues em data anterior a 31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de apreciação à época, data de entrada de vigor da medida provisória 135 de 2003, posteriormente convertida na Lei 10.833. Aí também aqui um trecho do voto condutor. Enquanto o acórdão recorrido assentou que a DECOMP, objeto da presente análise, foi transmitida em 8 de 8 de 2003, nesta data ainda não estava em vigor o preceito contido no artigo 74, parágrafo da citada lei, isto é, não havia até então previsão para a contagem do prazo de 5 anos da homologação do mencionado pedido. O acórdão paradigma assentou que também devem ser regidos pelo prazo de 5 anos aquelas declarações de compensação pendentes de apreciação em 30 de outubro de 2003, independentemente da data de entrega. E temos, por fim, aqui a terceira divergência, a homologação tácita de compensação objeto da DECOMP original, efeitos da DECOMP retificadora. Então, também trazendo os principais excertos da divergência. Então, ao aduzir que o prazo da promulgação tácita teria se iniciado após a apresentação da declaração da compensação retificadora, dissentiu o acórdão recorrido do entendimento adotado de forma unânime no acórdão 11.001.001.081, proferido em 7 de abril de 2014 nos autos do processo tal. E aqui também trago a ementa citada pelo contribuinte, né? Dizendo que a retificação da DECOMP para alteração de débitos compensados somente posterga o termo inicial da contagem de prazo tácita relativamente aos débitos alterados. Assim constou do voto da conselheira Edeli, relatora do primeiro paradigma, de modo a não restar dúvida quanto à divergência das decisões no entendimento da questão posta em discussão. No presente caso, em 30 de dezembro de 2003, a contribuinte transmitiu a DECOMP tal. Todavia, em 26 de março de 2004, a contribuinte retificou a DECOMP para exclusivamente com relação a um débito de PIS, alterar o código de receita correspondente à mesma contribuição, mas devida de forma não cumulativa. Os demais débitos permaneceram sendo informados pelos mesmos códigos, fatos geradores e valores, assim como idêntica é a origem do crédito atualizado. Tais condições, compensações de débitos de COFINS já se encontravam desde 30/12, declarado com idênticos contornos àqueles veiculados na retificadora. Indiscutível, portanto, que em relação a esta parcela, o prazo para homologação fluía desde 30/12, verificando sua homologação tácita antes da edição do despacho decisório de não homologação cientificada interessada em 5 de fevereiro de 2009. Por tais razões, aí o voto no sentido de acolher parcialmente a preliminar de homologação tácita. Então, desse modo, resta assente que se a primeira turma da primeira Câmara da primeira sessão tivesse analisado o caso concreto, certamente teria, na opinião aqui da recorrente, né, teria reconhecido com fundamento no artigo 74 da 9430 que houve homologação tácita da declaração de compensação, exceto quanto ao débito de R-fonte sobre o juro sobre o capital próprio que foi retificado. Além disso, o entendimento do acórdão recorrido quanto à inocorrência de homologação tácita também divergiu de um segundo paradigma no acórdão 14.01.875. E aí também trago a ementa, se o pedido de restituição e os pedidos de compensação àquele vinculados foram protocolados há mais de 5 anos da adiciência do despacho decisório, deve-se reconhecer a homologação tácita dos créditos informados, mesmo que tenha havido restituição do pedido de restituição. Só um minuto, Toselli, pode desligar essa. Tá. Deve ser, e saúde, Toselli. Deve-se reconhecer a homologação tácita dos créditos informados, mesmo que tenha havido retificação do pedido de restituição para informar mais créditos,
decorrentes do saldo negativo de RPJ, mas desde que o crédito informado inicialmente esteja contemplado no novo pedido e desde que os pedidos de compensação não tenham sido retificados. Então, também aqui trago alguns excertos, né, desse segundo voto. E aqui no despacho que foi dado seguimento ao recurso, basicamente foi entendido que entendeu-se aqui que tanto o primeiro paradigma quanto o segundo paradigma dariam ensejo aí para dar seguimento ao recurso especial. Então, agora, a DUSA recorrente aí que a autoridade administrativa se valeu do presente processo de compensação do saldo negativo para realizar por vias transversas a fiscalização que não efetuou em tempo hábil quanto às compensações realizadas pela recorrente ao longo do ano de 2002 e 2001, as quais foram devidamente contabilizadas e informadas no STF, tendo as compensações das estimativas em questão sido devidamente informadas em DSTF, tendo as compensações sendo informadas em DSTF, é imprescindível que a autoridade realizasse o competente lançamento. Assim, ainda que entenda que a declaração de compensação retificadora teria reaberto o prazo à homologação tácita, se admite, torna-se impositivo o reconhecimento tácito em relação aos débitos cuja compensação não foi objeto da retificação, até porque o crédito originalmente pleiteado já era suficiente para lhe fazer face. Assim, não prosperando o entendimento firmado pelo acórdão recorrido de que a apresentação da retificação reiniciaria o prazo para a homologação tácita, é de rigor o reconhecimento da homologação tácita da declaração de compensação em relação aos débitos que não foram objetos da retificação, até porque o crédito original já era suficiente para lhes fazer face nos termos do artigo 74 do parágrafo 5º da Lei 9.430. Requer, ao fim, né, que seja admitido e provido o presente recurso especial, reformando-se o acórdão recorrido na esteira da jurisprudência colacionada, de modo a reconhecer a homologação tácita do pedido de compensação ou o direito da recorrente à restituição integral do crédito pleiteado suficiente a fazer face à totalidade das compensações declaradas que deveriam ser homologadas. Intimada do despacho de admissibilidade, a Procuradoria sustenta que nos casos de análise do direito creditório não pode se iniciar a contagem do prazo antes do fisco tomar conhecimento do pleito do contribuinte. Esse entendimento também é perfilhado pela Câmara Superior e pela 4ª Câmara do, então, Conselho de Contribuintes, que defende que é perfeitamente cabível a revisão, retificação pela fiscalização dos valores apropriados a título de prejuízo fiscal, ainda que esses tenham origem em ano calendário abarcado pela decadência. Isso porque, em verdade, os prazos decadenciais previstos nos artigos 150 para 4 e 173 do CTN destinam-se exclusivamente ao lançamento tributário, não abrangem, pois, a revisão de valores relativos a prejuízos fiscais advindos de períodos anteriores, ainda que esses tenham influências nos valores dos lançamentos relativos aos anos calendários não decadentes. A recorrente incide, então, na visão da Procuradoria em erro ao deixar de distinguir lançamento de pedido de compensação. O lançamento é ato administrativo vinculado, declaratório da obrigação tributária e constitutivo do crédito tributário. É por meio dele que a Fazenda Pública constitui o crédito tributário e passa a cobrá-lo do sujeito passivo. Em relação ao pedido de compensação, cumpre a Fazenda Pública verificar a existência do crédito líquido e certo do contribuinte e se manifestar do prazo de 5 anos contado da data de entrega da declaração, na forma do parágrafo 5º do artigo 74 da norma 430, acrescenta que o ônus da prova cabe a quem pleiteia o direito à compensação, ou seja, cabe ao contribuinte demonstrar a existência da liquidez dos créditos indicados como compensável e cumpre a empresa manter a documentação que respalde todos os lançamentos contábeis e fiscais efetuados que serviram de base para que os valores informados nas declarações de compensação apresentadas. Sustenta ainda que o direito creditório assim apurado poderá ser utilizado em compensação nos termos do artigo 170 do CTN e 74 da nota 430, a verificação do direito creditório por meio de comparação entre o valor pago e o devido é da essência da análise dos pedidos de restituição e declaração de compensação. Para que se determine o valor devido, o fisco pode analisar todos os aspectos pertinentes à obrigação tributária, inclusive a base de cálculo e alíquota sem restrições, já que o CTN, em seus artigos 165 e 170, não impõe qualquer limite a essa análise. De fato,
A DECOMP, objeto da presente análise, foi transmitida em 8/8/2003. Nesta data, ainda não estava em vigor o preceito contido no artigo 74, parágrafo 5º da citada lei, isto é, não havia até então previsão para a contagem dos 5 anos da homologação do mencionado pedido. Não bastasse isso, como muito apropriadamente afirmou a DRJ, a IN 605, vigente à época da transmissão da DECOMP retificadora e com base na autorização explícita da nota 430, claramente dispõe que o prazo para análise dos pleitos compensatórios será contado a partir da declaração retificadora consoante disposição contida em seu artigo 60. Pugna a Fazenda Nacional para que seja negado o provimento do recurso especial do contribuinte, mantendo-se o acórdão proferido pela egrégia turma, ACO, e por seus próprios jurídicos fundamentos. É o relatório. Obrigada, André. Doutor, eu vou marcar seu tempo aqui, o senhor está me enxergando? Pode começar então, tá? Fica à vontade. Bom dia, senhores conselheiros. É uma satisfação estar aqui com Vossas Senhorias depois de tanto tempo, ainda que virtualmente, faz falta Brasília, mas meu sócio Ricardo tem feito quase tudo. Dessa vez ele me deixou comparecer aqui, ainda que virtualmente. Eu vou ser bastante breve, porque em relação à admissibilidade, por exemplo, não há praticamente nenhuma controvérsia. O despacho de admissibilidade, que foi lido quase na íntegra, que pelo conselheiro relator foi feito pelo João Otávio Tomé, bastante criterioso, e a Fazenda Nacional, nas contrarrazões, ela inclusive não se insurgiu contra o conhecimento do recurso especial em relação a qualquer uma das 3 divergências. Por isso eu considero a matéria do cabimento do conhecimento do recurso matéria incontroversa. Em relação ao mérito, eu também não vou me estender muito, porque se trata de questões, 3 questões de direito que já são de conhecimento dos integrantes dessa turma, inclusive em alguns acórdãos paradigmas foram relatados e os que não foram relatados, membros dessa turma, que hoje integram essa turma, participaram do julgamentos unânimes todos. Então, o primeiro ponto diz respeito à decadência, pelo fato de que somente em 2009 a autoridade administrativa ela efetuou a análise do saldo negativo de RPJ de 2002, que envolvia a compensação de estimativas com saldo negativo de 2001. Aí a Fazenda ela tenta, nas contrarrazões, até distinguir lançamento com a fiscalização de prejuízos. E só para ficar bem claro, essa questão não tem nada a ver com aquela questão de efeitos futuros e efeitos passados, aquela linha de argumentação que foi utilizada muitas vezes em caso de amortização de ágio, que é matéria, inclusive, simulada contra o contribuinte. Essa questão não tem nada a ver, quer dizer, uma situação em que a Fazenda, muito tempo depois, ela resolveu glosar prejuízos, efetuar auto de infração, em um período já decaído, passados 5 anos, e sem fazer o lançamento. Isso era matéria que, inclusive, deveria ter sido tratada pelo lançamento de ofício e não utilizando-se na época, pedido de compensação, declaração de compensação, para rever tudo aquilo que já devia ter revisto há bastante tempo. Só uma menção: o primeiro paradigma foi um acórdão da 2ª turma da 4ª Câmara, acórdão unânime, em julgamento do qual participou, então, o conselheiro Fernando Brasil. Em relação à 2ª divergência, o fato de que a homologação tácita da compensação também se aplica à DECOMP anterior à medida provisória 135. Já havia decorrido o prazo de 5 anos, quer dizer, a recorrente, ela, em 8/8/2003, ela apresentou a declaração de compensação. Em 2009, em 10/9/2009, já haviam passado 5 anos da declaração de compensação. A jurisprudência, hoje em dia, reconhece, eu até cito no memorial, um acórdão que foi posterior, um acórdão de agosto de 2019,
da terceira Câmara, da terceira turma da Câmara Superior, acordo unânime, dizendo: aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação entregues em data anterior a 31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de apreciação à época, data da entrada em vigor da medida provisória 135 de 2003, posteriormente convertida na Lei 10.833. Cito também a jurisprudência dessa própria primeira turma da Câmara Superior, num acórdão relatado na época pelo conselheiro Rafael, que integrava a sessão, de 12 de 9 de 2017. E é uma terceira divergência em relação aos efeitos da DECOMP retificadora, porque, no caso, a declaração de compensação original foi em agosto de 2003, mas em 17 de 9 de 2007 foi apresentada uma DECOMP retificadora. Só que a retificação ela se deu em relação a uma outra questão, a um valor de PIS que não tem nada a ver, que não afeta em nada a compensação feita, não afeta em nada o crédito. Então, nesse contexto, nessas situações, a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que essa apresentação da declaração retificadora, ela em nada afeta o prazo decadencial, ela não faz surgir um novo prazo para que a fiscalização ela venha a se manifestar sobre aquilo. A retificadora, ela só instaura um novo prazo, evidentemente, para aquilo que foi objeto da retificação. E, inclusive, o primeiro paradigma ele foi relatado pela conselheira Edeli, ainda na primeira turma da quarta Câmara. Desculpa, na primeira turma da quarta Câmara, não, na primeira... Sim, na primeira turma da primeira Câmara, e o segundo paradigma também foi um julgamento da primeira turma da quarta, esse sim, um julgamento unânime do qual participou a conselheira Lívia. Então, quer dizer, nós temos 3 motivos independentes que, por si só, já justificam o provimento do recurso da Bradesco Vida, e, por esse motivo, eu encerro a minha sustentação me colocando à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado. Obrigada, doutor conselheiro Alexandre, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Então, passando agora ao voto, primeiro com relação à admissibilidade do recurso especial do contribuinte, entendo que não há controvérsias quanto à admissibilidade do recurso, então, o despacho de admissibilidade ele é bem detalhado e, ao meu ver, ficou demonstrado o dissídio jurisprudencial a partir dos acordos que foram apresentados. Então, o recurso especial do contribuinte ele deve ser conhecido com fundamento nas razões do presidente da Câmara aqui adotadas na forma do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784 de 99. Então, posso passar o mérito ou a gente vota alguma questão de conhecimento, presidente? Pode continuar, conselheiro. Tá, perfeito, obrigado. Bom, e aí vou agora com relação às questões de mérito. Primeiro ponto, então, em relação à alegada decadência, entendo que esta não atinge o direito do fisco a analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato impunível. Não há homologação tácita das informações prestadas na DIPJ. Quando a fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal, da base de cálculo negativa da CSLL de anos anteriores, não está realizando um lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas com repercussão futura e, portanto, não se opera o prazo decadencial. Aliás, é dever do interessado manter e exibir documentos nos quais se baseiam os lançamentos contábeis fiscais, ainda que tenham como origem um fato anterior ocorrido em um período de apuração já decaído,
uma vez que o contribuinte tem o dever de conservar os documentos de sua escrituração relativos a fatos que repercutem em lançamento contábil de exercícios futuros, enquanto não ocorrida a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir créditos tributários relativos a esses exercícios, conforme determina o artigo 37 da 9430 que eu trago aqui. Nesse sentido, trago aqui até um trecho do meu ex-companheiro de turma, aqui, o conselheiro Wilson Nakayama, bem recente aqui, mês retrasado, em que ele trata exatamente da questão da comprovação, né? E também um próprio trecho aqui do próprio acórdão recorrido, né? Então, aquele ponto que o argumento do contribuinte aqui pode ser dividido naqueles dois tópicos. O primeiro, com relação à alegada decadência do direito do fisco de perscrutar os fatos ou eventos formadores do direito creditório postulado, já que, uma vez transmitida a DECOMP e proferido o despacho apenas em 2009, tais eventos teriam alcançado estabilidade decorrente do Instituto preconizado no 56. Sobre esse tema, contudo, né, este conselho e a própria turma tem posicionamento relativamente assente, segundo o qual a decadência não atinge as informações e dados pretéritos, cujos efeitos se portaem no tempo e afetam o cômputo de tributos em competências ulteriores. Então, também trago esse trecho aqui que acho que é relevante, mas também não vou ler. Então, nesse sentido, eu afasto a alegação de decadência da recorrente. De outra parte, no que diz respeito à homologação tácita da compensação, eu entendo que, em tese, seria possível seu reconhecimento à luz das alterações introduzidas no tratamento da matéria pela medida provisória 135 de 2003, posteriormente convertida na Lei 10833 de 2003. Com efeito, a partir desse marco normativo, prescreveu-se expressamente que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 anos, contado da data da declaração, data da entrega da declaração de compensação. De sua parte, o parágrafo 4º do artigo 74 da Lei 9.430 prescreve expressamente que os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração de compensação desde o seu protocolo para os efeitos previstos nesse artigo. A interpretação conjunta dos artigos resulta na possibilidade de homologação tácita para os pedidos de compensação realizados anteriormente à medida provisória 135, em razão da equiparação expressa contida na própria lei, em linha com o entendimento expresso no acórdão paradigma que foi trazido pelo contribuinte, entendimento inclusive já adotado por esse CARF. Então, aqui trago o acórdão 91.003.081, aqui de relatoria do conselheiro Rafael Vidal de Araújo, em sessão de 12 de setembro de 2007. Também aqui 91.01.00596, com relatoria aqui do conselheiro Luiz Toselli, em sessão de 9 de novembro de 2020, e o já citado aí também, 93.010.631, de relatoria do conselheiro Rodrigo Poças. Então, a fim de regulamentar as novas disposições legais acerca do Instituto da Compensação, trazidas pelo artigo 17 da Lei 9.430, notadamente quanto ao prazo de homologação tácita e os procedimentos para retificação de DECOMP, foi publicada a Instrução 460 de 2004, merecendo destaque as disposições abaixo transcritas. Então, trago aqui, ipsis literis, o artigo 29 e o artigo 55, em diante, né? Então, ressalte que essas disposições não constavam na instrução normativa da época, né? Que era 210 de 2002, ou seja, foram introduzidas apenas pela Instrução Normativa 460 de 2004 e mantidas pelas demais normas que passaram a regulamentar o tema, IN 600 de 2005, 900 de 2008, a 1300 de 2012 e a atual, que é a 1717 de 2017. Nesse ponto, eu concordo, inclusive, com o posicionamento que foi manifestado pelo conselheiro Luiz Toselli do processo 9101, no acórdão, melhor dizendo, 9101.00596. Eu lhe disse aqui, também trago a transcrição do foto dele aqui, desse trecho. Segundo penso, se a declaração originária foi
for substituída integralmente pela retificadora, de forma que essa última se sobrepõe à anterior, não vislumbro nenhuma ilegalidade no deslocamento do termo inicial. Afinal, a retificação procedida em conformidade com o ato normativo que lhe deu causa teria condão justamente de alterar o pleito inicial na sua integralidade. Não se trata, a todo rigor, de uma hipótese de interrupção de decadência, o que não se admite no ordenamento jurídico, mas sim de prevalência de dados retificadores sobre os retificados após a iniciativa do próprio contribuinte e desde que respeitado o rito processual previsto normativamente. No caso concreto, a recorrente apresentou declaração de compensação em 8 de agosto de 2013 e Perdecomp retificadora em 17 de setembro de 2007, apenas para corrigir e alterar para mais o valor do crédito na compensação efetuada para tanto e para retificar o período de apuração do débito de compensação de IR-fonte de juros sobre capital próprio. O efeito infere-se do despacho decisório. Então, também trago aqui do próprio despacho decisório o trecho relativo a essa menção. Assim, verifica que a retificação indicada deu-se em relação à identificação do débito, não influenciando na apuração do crédito pleiteado, razão pela qual entendo deva ser considerada a data do pedido original para fins de homologação tácita. Nesse sentido, os excertos dos acordos paradigmas. Então, do primeiro julgado, colhe-se o excerto, do voto condutor lavrado pela conselheira Edeli, que é aquele caso que a gente tratou ali quando até fizemos a leitura do relatório, aquele caso de PIS, né? Então, também não vou fazer a leitura novamente. Então, a Perdecomp, ela só houve uma retificação de PIS, então não haveria que se falar em reabertura do prazo com relação ao débito de COFINS. O mesmo com relação ao segundo caso, que era de relatoria do conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa. Então, também trago aqui, mais uma vez, o trecho dele. Assim, não prosperando o entendimento firmado pelo acórdão recorrido de que a apresentação de retificação reiniciaria o prazo para homologação tácita, é de rigor o reconhecimento da homologação tácita da declaração de compensação em relação aos débitos que não foram objetos de retificação, até porque o crédito original já era suficiente para lhes fazer face nos termos do artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430. Por todo o exposto, eu conheço do recurso especial para, no mérito, dar-lhe provimento. Ok. Presidente. Ok. A conselheira Edeli, quando estiver pronta, pode ser iniciar. Tá? Alguém quer falar alguma coisa antes? Só aguardar. Eu queria um esclarecimento do relator. Me parece, Alexandre, que pelas suas conclusões seria provimento parcial, porque o pedido da contribuinte no recurso é reconhecimento da totalidade do crédito, homologação da totalidade das compensações, e como você está limitando sua decisão àquela parcela que não foi retificada, né? Você tem total razão, Edeli. Na verdade, aqui, na hora de escrever a conclusão, eu me confundi, é parcial, porque aquela questão da decadência é parcial provimento. Então, é dar-lhe, eu até vou corrigir já agora aqui. Então, presidente, no conhecimento eu vou acompanhar pelas conclusões, porque na linha do que já ficou demonstrado aqui na transcrição do meu voto proferido lá na 1101, num dos paradigmas, condição para aquela decisão foi que não houvesse retificação do crédito na Decomp retificadora, né? E aqui, embora o contribuinte, o patrono sustente que não houve retificação, né, a existência de retificação do direito creditório está relatada no despacho decisório e está confirmada no voto condutor do recurso do acórdão recorrido. Inclusive, como essa retificação alterou o crédito e alterou o débito de fonte JCP, então, dada a conexão que o fonte do JCP tem com as antecipações de JCP que eventualmente compõem o saldo negativo, então essa é uma reformulação mesmo da compensação como um todo.
Então, eu entendo que o paradigma 1101 ele não pode ser adotado aqui para caracterizar a divergência, mas o segundo paradigma, inclusive na linha adotada pelo relator, fica bem. O patrono saiu, presidente, posso continuar? Só um minuto, conselheiro. Caiu, né? Não sei por quê. Eu ouvi levantando da mesa e Ele deve ter apertado ali deve ter desconectado. Cinco minutos, senão a gente continua, tá? Presidente, Pois o não. patrono não está. Eu posso só tirar uma dúvida com o Alexandre? Eu prefiro que... Pode. Né? Estava abrindo aqui, estou com um probleminha, não estou conseguindo abrir o processo. Só para eu ter certeza em relação a uma coisa, tá, Alexandre? Houve alteração, essa questão da decadência, houve alteração de base de cálculo? E se essa alteração se deu 5 anos depois do fato gerador? Eu estou com uma dúvida. Posso ajudar aí, se quiser, porque é da minha turma, esse acórdão, Fernando? Pelo que eu entendi, houve, tá? Agora o patrono chegou aqui. Vou admitir. Mas pode falar, Matosinho. Não, na verdade, não houve alteração da base, é só dos créditos reconhecidos. Só um minuto, Matosinho. Doutor, o senhor, a gente não debateu nada, não votou nada, tá? A gente estava aguardando aguardar 5 minutos que está na portaria, mas o senhor já voltou. Então, tudo bem. Tá tudo certo. Pode falar, Matosinho. Depois a Lívia. É só a recomposição, Fernando, dos valores, que vai se buscando a composição da estimativa em períodos anteriores, os valores efetivamente disponíveis, né, comprovados por compensação, pagamento, etc., e IR-fonte. Então, é só essa recomposição, nesse caso aqui. Não há aquela... Às vezes tem aquela situação em que se revisita os fatos, né, da escrituração, tipo glosa de despesa, inclusão de comissão de receita ou coisas como tá. Nesse caso aqui, não. É apenas a recomposição dos créditos que compõem a compensação. No período pretérito. Conselheira Lívia, pode falar. Pelo que eu entendi, ele pede saldo negativo formado por estimativas. E aí fala assim, as estimativas não foram quitadas porque elas foram quitadas com saldo de crédito, com crédito de saldo negativo, e eu estou glosando esse saldo negativo. Então, a glosa do saldo negativo do ano anterior afeta a estimativa, que é o crédito pleiteado aqui nesse saldo negativo. Então, é indireto. Eu não estou olhando, por causa desse processo, o saldo negativo do ano anterior. Eu só estou olhando porque o saldo negativo desse ano é formado por estimativa, e essa estimativa, eu estou dizendo, ela não foi quitada porque você está quitando ela com saldo negativo de ano anterior, e esse saldo negativo do ano anterior não existe. Então, é uma coisa um pouco mais embaixo do que aquela tese clássica que a gente vê de glosar o saldo negativo, anos anteriores, enfim. É isso que eu entendi, também posso estar errada, mas... Conselheiro Caio, depois conselheiro Fernando. Pode falar. Obrigado, presidente. Bom, então fica claro para mim que não existe, então, vamos por assim, a alteração, a revisão de base de cálculo, né? É só saldo, porque saldo de... Exatamente, porque é saldo devido do recolhido ao longo dos anos, correto? Mas alguém discorda? Então, não, era isso, então, só para confirmar. Ok, Fernando, depois Matosinho. Não, é só para eu ter certeza do que a gente está falando também, né? Porque, inclusive, um dos precedentes que o patrono cita ali, um dos paradigmas, aquele da 1402, ele está na pauta, no item 29. Então, assim, que há uma situação um pouquinho diferente do que a gente trata aqui, né? Porque uma questão é a gente discutir o seguinte: houve a compensação de estimativa, né,
E voltando lá para trás, existiu um pagamento num período que estaria sujeito à decadência, mas eu só quero saber se houve o pagamento, se houve a compensação. A outra é eu voltar lá no saldo negativo, lá de um período passado, e dizer aquele saldo negativo lá de trás está errado porque havia uma despesa que era indedutível. Não estou nem dizendo se está certo ou se está errado, estou querendo diferenciar situações, porque às vezes a gente faz uma confusão do que é saber se um pagamento existiu, se uma compensação existiu, para outras situações em que a gente adentra na base de cálculo lá de trás, altera aquela base de cálculo, altera um saldo negativo que vai dar influência 15 anos depois, né? Então, só para ter certeza do que a gente está julgando. Matosinho, depois Lívia. Não, presidente, é isso mesmo. Está confirmado, é exatamente essa situação que o Fernando colocou. Obrigado. Ok, Lívia. Acho que a questão aqui é porque essa estimativa ela foi quitada direto na DCTF. Se fosse uma estimativa quitada na DECOMP, a gente estaria falando de parecer 2. Porque aí aplica ou não parecer 2 e tal. Como ela foi quitada na DCTF, é que a gente está tendo esse impacto do saldo negativo do ano anterior nessa estimativa daqui, mas senão a questão seria mais simples. Esse caso aqui é um pouquinho mais específico por isso. Então é isso mesmo, né? Então tá, estamos todos na mesma página. Ok, conselheira Edelia, eu vou pedir só para baixar as mãozinhas para quem não quiser mais, não tiver mais interesse em falar. O conselheiro Fernando quer falar? Ah, ok. Só demora, mas meu computador está muito lento para rodar os PDFs. Fernando, você suscitou a pergunta, o questionamento quanto à alteração de base de cálculo, porque no 14.02.001.736 a decisão estaria vinculada à alteração de base de cálculo. Está me parecendo aqui que isso aconteceu. A decadência seria decorrente de alteração em base de cálculo? Naquele lá, há duas situações, né? Uma situação bem... há uma glosa de despesa com JCP, uma parcela, lá é um saldo negativo de 97. E aí começa o primeiro problema, foram glosadas estimativas de 97. Essas estimativas tinham sido compensadas na escrita, né? Aí, compensadas na escrita com saldo negativo de 96. E esse saldo negativo de 96, uma das alterações que foi feita foi uma despesa com JCP que eles consideraram excessiva, porque não identificaram os beneficiários. E aí foi feita uma alteração da base de cálculo em 96, que aí... Então, há duas situações envolvidas. Uma, do saldo negativo do ano anterior, que é base de cálculo, e a do próprio ano calendário, que é uma compensação feita na escrita, que também o precedente entende que deveria ter sido feito o lançamento. Então, sui generis a situação e uma coincidência enorme, né? Que estão se tratando dos mesmos processos e do mesmo patrono, que fará, acho que, a sustentação oral no 29. Então, eu não vou fazer ressalva quanto a esse conhecimento, porque há uma dúvida, pelo menos alguma parcela, aparentemente, do 14.01.736 seria decadência de questionar liquidação de estimativa, composição do crédito que liquidou as estimativas do período. Já o 18.01.002.190, que é o outro paradigma, aparentemente, ele está tratando exclusivamente ali da liquidação de estimativas antes da exigência de DECOMP e declarando homologação tácita depois de 5 anos dessa liquidação, que aqui importaria reconhecer as estimativas que são também de 2002 e foram compensadas com saldo negativo de 2001. É sobre esse que recai a divergência.
Então, não vou fazer ressalva quanto a esse ponto, acompanhar o conhecimento só pelas conclusões para excluir o paradigma da minha relatoria, que tinha por referência uma decomp sem alteração de direito creditório, enquanto aqui houve alteração de direito creditório registrada no despacho decisório, reconhecida no acórdão recorrido, muito embora o patrono tenha sustentado em sentido contrário. E no mérito, em relação às 3 divergências, acompanho o relator pelas conclusões na primeira, né, relativamente à questão da decadência. Eu já dei votos reconhecendo a decadência quando há essa alteração, quando se volta muito na cadeia e você acaba questionando, aí sim, compensações que foram feitas na escrituração, né, e que não se referem diretamente à liquidação das estimativas do ano calendário cujo direito creditório está na DECOMP. Né? Uma vez informado na DECOMP, aquele saldo negativo, ele tem que comprovar a liquidação daquelas estimativas. Então, essa relação direta com as estimativas, ela fica guarnecida pelo prazo estendido de revisão da DECOMP. Mas quando a gente começa a voltar na cadeia e questionar aquele saldo negativo que foi usado para liquidação das estimativas por conta de liquidações anteriores, aí já tenho votos no sentido de que ocorre sim, que ali se aplica o prazo decadencial em relação a compensações feitas na escrita, né, e que não tem essa relação direta com a liquidação da estimativa do próprio ano calendário. Aqui eu vejo essa relação direta, por isso concordo com os fundamentos do relator, mas prefiro acompanhar pelas conclusões. Também entendo, né, como a retificadora aqui, ela teve, vamos lá, a retificadora, para mim, nessas circunstâncias de reabertura, de alteração do direito creditório, ela estende a homologação tácita para compensação, né? Então, para a compensação inteira, se houve alteração do direito creditório na retificadora. Então, toda a compensação pode ser questionada, então eu divirjo do relator na parte em que ele dá provimento parcial nesse ponto, e entendo naquela divergência intermediária, né, que poderia... o problema só é que a questão de se aplicar a homologação tácita para as compensações que são anteriores a 30 de outubro de 2013. Eu entendo que o prazo de homologação tácita se aplica, mas como essa questão da homologação tácita é dependente da admissibilidade da retificadora, né, então eu não poderia dar... eu daria provimento na divergência, né, para reformar, mas não daria provimento ao recurso voluntário, porque eu não daria não reconheceria a homologação tácita, porque houve uma retificadora que alterou o direito creditório informado na DECOMP originalmente apresentada. Então, depende de como formos estruturar o resultado de julgamento. Se for por matéria, aí, nessa intermediária, eu daria provimento ao recurso especial, mas a minha conclusão é de divergir do relator para negar provimento ao recurso especial, porque nessa parte que motivou a decisão dele parcialmente favorável em função da retificadora, em função de reconhecer homologado tacitamente a parcela da compensação que não foi objeto da retificação, eu discordo, porque eu entendo que a retificadora, com alteração de crédito, reabre o prazo por inteiro. Ele vão votar por matéria. Melhor estruturar a votação por matéria. Então, na primeira, entendida como decadência, eu acompanho pelas conclusões, né? Nego provimento ao recurso especial, acompanhando o relator pelas conclusões. Na segunda, que é a homologação tácita das DECOMPs,
entregues antes de 30 de outubro de 2013, eu acompanho integralmente o relator, que acolheria o argumento da contribuinte nesse ponto, né, daria provimento ao recurso especial, e na terceira matéria, que é a homologação tácita em razão considerando os efeitos da retificadora, aí eu divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Pode falar, Matosinho. Presidente, eu sei que a senhora fez um encaminhamento, mas considerando essas duas matérias, elas só conseguem ser superadas em conjunto. Eu proporia tratar as duas como uma matéria só, que é a homologação tácita. A homologação tácita eu concordo. A homologação tácita eu concordo. A homologação tácita eu concordo. Porque senão fica... Eu prefiro... Seria um óbice apenas, né? Não, a homologação tácita eu concordo, mas a primeira matéria, questão de decadência, a gente trata separado. É uma matéria, mas da homologação tácita. O que for matéria autônoma, a gente trata separado, tá? Pode falar, Fernando. Então, dentro desse bojo, uma pergunta. A conversão em decomp é só de pedidos de compensação? Ou feito na própria escrita também converte em decomp? Não. Eu acho importante essa diferenciação, porque eu não sei se a gente está falando de pedidos de compensação. Eu acho que foram compensações feitas na própria escrita, que não era pedido de compensação, que se converte em declaração de compensação. Entenderam, né, a diferença? Uma coisa era assistir o formulário, que era o pedido de compensação, que era tributo de uma espécie com tributo de outra espécie, e o outro era que poderia fazer diretamente na escrita, tributo da mesma espécie com a mesma espécie, que não era pedido de compensação. Ele fazia diretamente na escrita, e o fisco que teria que agir ali no prazo. Mas eu digo que, a meu ver, não há essa conversão da autocompensação, entre aspas, em declaração de compensação. E eu acho que é o caso que a gente tem aqui nos autos. Pode falar, conselheira Edeli. Temos as duas circunstâncias, na verdade, Fernando. Em relação à primeira matéria, que é decadência, o segundo paradigma vai falar de homologação tácita das compensações feitas na escrita, mas homologação tácita do 150, parágrafo 4º, né? Então, não entra na questão da conversão, é só que aquela compensação feita na escrita é alcançada pela homologação tácita, portanto, decaída, né? Então, ela entra na primeira matéria. A segunda matéria, que é essa que vai ser conduzido o julgamento junto com a terceira, é a homologação tácita da decomp, aqui já é decomp originalmente, e sob dois argumentos. O primeiro, que a homologação tácita afeta as compensações entregues, as decomps entregues antes de 30 de outubro de 2003, o que eu concordo e divirjo do acordo ao recorrido que diz que não se aplicava para as decomps anteriores a 30 de outubro. Mas o segundo fundamento, que é a homologação tácita, porque a retificadora não prolongaria esse prazo, aí eu divirjo porque houve alteração no crédito. Então, nesse sentido, presidente, na nova estruturação, eu acompanho o relator pelas conclusões na primeira matéria, decadência, e divirjo na segunda matéria, homologação tácita. Então, na segunda matéria, a senhora dá provimento parcial. Não, eu nego provimento. O relator que deu provimento parcial, eu nego provimento. Ok, então negou provimento nas duas, certo? Um pelas conclusões, o outro negou provimento. Conselheira Lívia. Só para entender, então, o relator vai dar provimento parcial para as retificações, só para os créditos que não foram objeto da retificadora. É isso, né? É isso. Então, acho que a pergunta do Fernando também é só com relação às estimativas. As estimativas foram quitadas via DCTF e não há que se falar em homologação dessa compensação, porque não foram quitadas via decomp. Mas a decomp que a gente está tratando aqui é de 2003. Então, para a decomp apresentada em 2003 e retificada em 2007,
há sim que se falar ou não, enfim, da tese de que se aplica ou não o prazo de 5 anos, porque ela foi um pouquinho antes da MP 135, né? Exatamente. Então, vamos lá. A questão da decadência, eu tenho entendimento de que a gente só pode cobrar o que está constituído. A constituição do crédito tributário é feita ou por autolançamento, entre aspas, do sujeito passivo, que no caso não existiu porque a compensação foi feita via DCTF e não teve esse autolançamento, e não teve um lançamento por parte do contribuinte, do fisco também. Esse débito nunca foi constituído dessas estimativas. Ele foi usado pelo contribuinte para quitado via DCTF ali, mas ninguém nunca constituiu esse crédito tributário, porque a confissão dele não ter efeito de confissão de dívida, feita lá quando ele fez a compensação via DCTF, e o fisco também nunca lançou esse crédito. Então, eu acho que via homologação de decomp, eu não posso cobrar algo que não está constituído, por aquela linha do PVC, de que eu só posso cobrar o que está transcrito em linguagem competente, não está transcrito aqui, existe um débito não cobrado. Então, eu entendo que quanto à decadência, eu dou provimento, porque eu entendo que realmente precisaria constituir esse crédito para cobrar, e eu não posso cobrar via transversa, via não homologação de decomp. Então, eu daria provimento nessa matéria. Quanto à homologação tácita, nossa, tanta anotação que eu estou me perdida aqui. A homologação tácita, essa turma tem entendimento, a gente já votou, de que o prazo de 5 anos se aplica para decomps apresentadas antes. Então, eu sigo essa jurisprudência. Por favor, alguém me corrija muita coisa se eu estiver fazendo uma coisa errada quanto às funções da turma, mas pelo que eu estou entendendo, é aquele caso que a gente tem decidido de que o prazo de 5 anos se aplica assim para as decomps apresentadas antes. Então, eu dou... de quem que é o recurso socorro? Do contribuinte. Então, eu dou provimento nessa parte também da homologação tácita. Eu entendo que a retificadora, ela foi apresentada para corrigir inexatidões, assim, ela altera o crédito, mas não influencia no caso, e no parte que ela altera o débito, é uma inexatidão material que não afeta aqui o caso. E se, fazendo um exercício, se tivesse sido essa retificação, entre aspas, feita depois do despacho decisório, se viesse o despacho decisório negando alguma coisa, e o contribuinte tivesse falado assim, não, mas espera aí, o crédito é um pouquinho maior, isso seria ignorado, e o débito desse R-fonte aqui não é esse código, é esse outro, enfim, isso seria acatado até por força daquele entendimento da própria Receita, né, de que não se aceita retificação após o despacho decisório, mas de inexatidão material eu consigo aceitar. Então, assim, se ele tivesse feito isso depois do despacho decisório, seria aceito. Então, por que antes reabre o prazo? Não consigo ver essa retificadora como abertura de prazo. Então, essa específica desse caso, porque o retificado foi efetivamente algo que não teve influência aqui no que ele pretendeu compensar. Então, na terceira divergência, eu dou provimento também. Então, eu dou provimento integral, presidente. No conhecimento, eu acompanho conforme pelas conclusões da doutora Edeli. Obrigada. Ok, então a senhora dá provimento integral, diferente do relator que deu provimento parcial. Ok. Vamos lá, conselheiro Fernando. Presidente, só uma dúvida antes de eu proferir o voto. Conselheiro Edeli, na questão da homologação tácita, o voto do relator era por dar provimento parcial, né? A Lívia acho que está dando provimento integral. Você negou provimento, né? Qual foi a especificidade? Desculpa, me perdi no meio de tanto... Embora eu entenda que, que o prazo de 5 anos de homologação tácita se aplica às decomps anteriores a 30 de outubro, essa decomp, como ela foi retificada em 2009, alterando o direito creditório, o prazo ficou estendido por 5 anos a partir de 2007, né, que foi a retificação, e o despacho decisório é de 2009. Então, ela... Por causa da retificação ela foi feita do crédito, prazo né? estendido. Pela especificidade de ter havido a retificação do crédito. Isso. Pleiteado, né? Perfeito. Tá certo. Presidente, eu vou acompanhar o relator no conhecimento, não preciso colocar pelas conclusões.
Quanto à decadência, eu também acompanho o relator, eu tenho certas, não vou colocar aqui pelas conclusões, mas é só para deixar registrado, e depois no meu voto vai ficar mais claro, eu tenho certa preocupação de falar muito abertamente, pode ter decadência, porque tem situações para mim que é situação de decadência, tem situações que não são. E também, por exemplo, eu não me oporia a uma alteração de base de cálculo num instrumento não chamado de lançamento formalmente, mas que preenchesse os requisitos do artigo 10 do PAF e do 142. Se ele estiver lá falando base de cálculo, se estiver dizendo qual é o problema, e aquilo for feito dentro do prazo decadencial, eu aceitaria, né? Desde que não haja nenhum prejuízo ali na defesa do contribuinte. Mas não é o caso aqui de eu fazer essa diferenciação. E então eu vou acompanhar, eu vou conhecer, acompanhar o relator na matéria referente à decadência e votar com a divergência da conselheira Edeli para negar provimento em relação à homologação tácita em razão dessa retificação feita já na vigência da declaração de compensação com alteração do direito creditório pleiteado. Meu voto, presidente. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, eu vou ser sincero que eu ainda não entendi a principal questão para mim, então eu vou perguntar, se caso eu não me sinta à vontade, eu peço o visto. A principal questão para mim é as premissas. O que o colegiado está chamando de alteração de crédito? Ele apresentou uma decompra originária com crédito saldo negativo num determinado ano. Aí depois ele retificou o pedido e a questão é, deslocou ou não o termo inicial da homologação tácita? A minha pergunta, porque eu estou alinhado ao relator, mas agora é um ponto que eu já tinha trazido um voto pronto numa sessão passada e teve uma enorme discussão, qual que é o momento em que a gente desloca ou não o termo? Qual que é o critério para saber que é uma alteração de pedido? Então, é uma declaração retificadora fazendo às vezes de um novo pedido, ou preservo a data original e é um mero ajuste, um mero esclarecimento, por exemplo, mudando o débito, mudando o código por erro. Então, a minha pergunta aqui, que eu não consegui ainda ter a resposta, é o que foi alterado da declaração originária para a retificadora em relação ao crédito? Foi o valor, a origem do ano? É isso que eu não consegui entender ainda. Se alguém puder me esclarecer, porque o meu voto está condicionado a isso, eu não entendi ainda. Desculpa. Vou passar a palavra para a conselheira Edeli, que ela pediu. Pode falar, conselheira Edeli. Eu vou ler para você ver se é suficiente aqui o despacho decisório, porque mais detalhamento teria que comparar um documento com outro, eu não tenho condições de fazer isso, porque eu não tenho duas telas. A Decomp retificou o original para corrigir o valor do crédito original utilizado de 24.947 na declaração original para 25.171 na declaração retificadora, e para corrigir o período de apuração e a data de vencimento do débito compensado de fonte sobre JCP. Então, houve aumento do direito creditório e alteração de período de apuração e de vencimento de um dos débitos compensados. Agora, especificamente, o que motivou o aumento do valor do crédito, aí teria que comparar parcela com parcela de cada Decomp. Não, para mim isso é suficiente, porque o critério que eu venho adotando como eu chamo de origem de crédito, não o valor do crédito, mas é o tributo e o período de apuração daquele tributo. Como não teve alteração de base, foi alteração do crédito, do mesmo crédito, eu entendo na linha que isso não seria um pedido novo, ainda daria para fazer a manutenção da declaração originária, porque eu não vejo isso com a retificadora tendo o efeito de um novo pleito. Ele é uma correção do próprio pleito, mantendo a origem. Mas aí, agora, a minha segunda pergunta, por que o parcial, então, doutor Alexandre? Porque, pelo que eu entendi, isso cairia todas as Decomps estariam homologadas. Não? Só pelo que eu entendi, Tozelli, então até é bom para eu descobrir se eu estou errado. Aquilo que não foi alterado da Decomp original, entende? Foi homologado tacitamente.
E aquilo que incrementou, certo? Essa monta nova, essa sim não foi alcançada pela decadência. É isso mesmo. Na verdade, o que acontece? Se não tivesse nenhuma alteração do montante do crédito, seria provimento total com relação a essas divergências 2 e 3. Como Entendi. teve uma mudança de crédito, aí é parcial o provimento com relação a essa questão. Então, a grande questão é o que é mudança de crédito para fins de homologação tácita. Se o valor do próprio crédito já sempre informado, se esse valor excedente contaria com um prazo novo. Aí eu discordo, eu vou seguir a divergência da doutora Lívia, porque a minha premissa ainda que tenha aumentado, sei lá, esse 1 milhão ou 100 mil, eu não sei, eu não vejo isso um novo pleito, né? Eu consigo manter a originária como referência, porque a gente está falando do mesmo tributo, mesmo período de apuração, ainda com valor diferente. Mas realmente é uma questão sutil. A grande questão nós jogadores é definir o que é mudança de origem de crédito mesmo. Mas nesse momento eu acompanho a divergência da doutora Lívia, presidente. Ok, doutora Lívia, pode falar. Sem a retificadora, a gente já conseguiria homologar a compensação que ele pretendeu, correto? Então, dar provimento parcial não pode significar que, por meio dessa compensação, eu estaria declarando um direito do contribuinte, aquele excesso, sendo que a gente já decidiu que, quando há homologação da compensação, a gente analisa a compensação homologada, então, o débito. A gente não declara o direito do crédito. Eu lembro que a gente teve um caso que o contribuinte queria a declaração do direito desse crédito, que sobraria da homologação, para poder usar depois. E a gente não nem conheceu, não deu provimento, falou isso, a homologação ou não da declaração de compensação não te declara o direito a um crédito, e só se analisa o débito. Então, a questão aqui de dar relevância para essa parte, se eu der relevância a isso dando provimento parcial, eu não estou dizendo que eu estou declarando que ele tem direito a esse crédito, entendeu? Só a minha dúvida. Eu concordo que... Eu acho que o que o contribuinte pediu aqui, que é homologar a compensação dele, ele está conseguindo. E a gente nunca daria, posso estar errada, mas a gente nunca daria a declaração desse crédito dele. Então, acho que a gente não pode dar provimento parcial, senão a gente está dizendo que ele pediu esse crédito a mais, e ele nem pediu isso, eu acho. Enfim, para debate. Doutora Edelia. Mais um conceito, né? Como a gente está decidindo a divergência em torno de homologação tácita, então a gente está declarando que o crédito tributário informado na DECOMP, quem está dando provimento ou provimento parcial, está dizendo que aquela compensação declarada extinguiu o crédito tributário pelo decurso de prazo. Não está reconhecendo o crédito, nem não está adentrando, só está dizendo que aquela extinção é definitiva. Então, eu não vejo problema no âmbito de divergência de homologação tácita, eu não teria essa sua preocupação. O dissídio jurisprudencial é quanto à extensão da homologação tácita nesse caso, né? Eu entendo que ela não ocorreu, né? A conselheira Lívia e o conselheiro Toselli entendem que ela aconteceu para toda a compensação. E o Alexandre está, na linha do Alexandre, do relator, ela só aconteceu parcialmente a homologação tácita em relação aos valores que já constavam da DECOMP original. Então, a gente não está discutindo direito creditório. A gente só está discutindo a possibilidade de edição do ato de revisão da extinção da compensação. Nesse ponto, né? No da decadência, sim, mas nesse ponto da homologação tácita, não. O conselheiro Matazinho pediu para falar? Não, presidente, eu retirei, já vai ser minha vez de votar, né? Ok, então pode votar. Bem, eu também vou acompanhar aqui a Edeli na questão das conclusões. Na decadência também tenho pequenas variações aí em relação a algum argumento utilizado, mas vou acompanhar o relator, né? Não vou colocar pelas conclusões. Na homologação, é que, para mim, vejam, não é possível desconsiderar a declaração por um motivo básico. A declaração nova substitui integralmente a anterior. Então, você não tem como homologar, ainda que parcialmente, a primeira declaração,
por qualquer que seja a alteração, porque ela foi substituída. Essa é a regra das declarações. Esse é o motivo. Então, não importa se é o débito, se é o crédito. No meu modo de ver, houve a retificação, ela foi... O contribuinte diz, cancelei aquela, estou apresentando uma nova. Aí, os fatos relacionados a crédito, a débito, são diferentes. E essa é a grande dificuldade, por que Lívia estava levantando. Mas daí a gente está reconhecendo o crédito? Não, você tem que reconhecer a homologação da compensação. E qual compensação que está sob análise? Aposta nos autos, que é a última. Não existe compensação, mas a primeira não existe mais, existe uma só. A declaração que está vigente. Daí, no meu modo de ver, ser indiferente às alterações que tenham sido procedidas pelo contribuinte, seja no ângulo da indicação do crédito, seja no ângulo de modificações do débito. Então, nessa parte, por outros fundamentos, né, eu divirjo da conclusão do relator e nego provimento, né? Tinha mais um aspecto que eu ia colocar. Em relação ao conhecimento, a primeira parte, a primeira divergência era relacionada à aplicação da homologação tácita às declarações anteriormente apresentadas, né? Eu, em princípio, até nesse acordo a gente acho que votou, não votei pelas conclusões, o relator indicou a não ocorrência, mas eu me curvo aí até, acho que a jurisprudência da Câmara Superior, no sentido de admitir, né, a homologação tácita com relação a declarações não modificadas, né, aquela que apresentada aos pedidos apresentados anteriormente à mudança da lei. Então, eu vou acompanhar nesse aspecto o relator. Então, resumindo, conhecimento do voto pelas conclusões, conforme dele, na decadência, acompanho o relator e no mérito, nego provimento. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu acompanho o relator na integralidade do seu voto e o parabenizo pela sua estreia na condição de relator. Ok. Sem acréscimos. Eu acompanho o Matosinho integralmente. Então, vamos lá. Conhecido por unanimidade pelas conclusões Edeli, Lívia, Matosinho e Andréia, certo? Primeira matéria, decadência. Negado provimento por maioria, vencidos Lívia e Toselli, certo? Edeli, conclusões. Tá? E quanto à homologação tácita, segunda matéria, negado provimento por maioria, vencido relator Lívia e Toselli, Edeli pelas conclusões e Matosinho por outros fundamentos e Andréia. Certo? Não. O Caio também votou. Caio votou. Caio está vencido também, então foi por qualidade. Então, a segunda matéria foi por qualidade. Isso. Só um minuto, doutor, já lhe passo a palavra. Então, a homologação, a segunda matéria foi por qualidade, vencidos o relator Lívia, Toselli e Caio. Edeli, conclusões. Fernando foi pelas conclusões da Edeli? Não, votou com o relator. Não, negou provimento. Tá. E o Matosinho foi por outros fundamentos que eu acompanho, tá? Então, Matosinho, você faz o voto vencedor da homologação tácita? Porque aí nós temos... Quero dever também. Faço sim. Dever Edeli. E é isso. Vou passar a palavra para o doutor Gabriel. Depois, não, Toselli. Não, presidente, desculpa, eu acabei acompanhando a divergência da Lívia, mas era só em relação à homologação tácita. Decadência, eu acompanho, viu? Tá. Então, na decadência, vencida apenas a doutora Lívia. Ok. E na homologação tácita foi por qualidade, vencidos o relator Lívia, Toselli e Caio. Matosinho faz o voto vencedor dessa matéria, Edeli pelas conclusões vai fazer dever, certo? Então, doutor... Sendo que o relator ficou vencido por provimento parcial e os demais por
Não, o relator e o Caio por dar provimento parcial, o Lívia Toselli por dar provimento integral. Certo. Perfeito. Eu pedi quer dever falar também, presidente, por favor. Dever, Lívia. Toselli quer falar mais alguma coisa? Dever, Lívia. Então, doutor, eu vou dar preferência para o senhor no 29, já que o senhor está aí, e vamos antecipar, então, o julgamento do 29 para aproveitá-lo, tá? Doutor Fernando, então depois a gente faz o intervalo, tá? Que a gente já está com a matéria. Pode falar, conselheiro Matosinho. Eu ia pedir 1 minuto para... Presidente, eu não tenho condições. Não tem condições? Então, melhor seguir a ordem da pauta. Eu queria agilizar. Então, doutor, só volta daqui a pouco. Vou dar um intervalo aqui. Pode parar a gravação na Tereza?